Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com Elcias Pereira. Ele é o coordenador nacional de formação dos agentes de pastoral negros do Brasil. Elcias, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso estar aqui para passar as informações possíveis. Pois é, agentes de pastoral negros do Brasil, o que é que a gente pode entender por isso? A princípio, a palavra pastoral reporta a igreja, né? Então, de fato, na década de 70, final de 70, 80, início de 80, um grupo de negros católicos fizeram uma proposta para a CNBB e aí surgiu toda uma ideia de trabalho com a questão da negritude dentro da igreja. E aí os APNs, os agentes de pastoral negros se constituíram um grande quilombo nacional, né? E na década de 80 passou a ser esse segmento do movimento negro dentro da igreja e dentro da sociedade civil como um todo, fazendo política de combate ao racismo. Pois é, que comemorou 30 anos no último dia 14 de março, não é isso? Isso, exatamente. São 30 anos, são 3 décadas de organização. A gente tem um lema que chama-se Organização Fé e Luta. Por conta do dado da fé, os APN são pessoas ligadas a igrejas, à religião de matriz africana. Então, nós somos uma entidade macroecumênica, né? E, portanto, hoje, entidade do movimento negro. Estamos espalhados em 12 estados brasileiros hoje, com uma sede nacional e uma coordenação nacional com várias secretarias específicas de ação, de atuação. Há um ponto de destaque aí, né? Vocês conseguem reunir cristãos, não somente católicos, não é? E isso tudo para discutir a própria religião africana, a própria religião de origem afro. Foi exatamente por conta dessa questão da exclusão, da segregação do povo negro dentro vamos dizer, do campo ecumênico, né? Nós viemos das SEBs, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, como pastoral de juventude meio popular, pastoral universitária, pastoral operária, e aí os APNs se fortaleceram para combater a intolerância religiosa, o preconceito diante das religiões de matriz africana que aconteciam e acontece até hoje, e tanto é que nesses 30 anos ainda é recorrente a questão da intolerância religiosa. Então, a princípio, nós queríamos que fôssemos da Igreja Católica, Metodista, Batista ou qualquer outra religião cristã, respeitar, conviver e estar dentro desse padrão de convivência social, cultural, religiosa, sem nenhum problema com o pessoal de religião de matriz africana. Ainda cabe mais gente nesse grupo? Na verdade, toda forma de racismo, de intolerância, de preconceito é combatível. Nós, APNs, combatemos todas as questões de preconceito, seja racial, seja homofobia. Esse preconceito ele tem evoluído, ele tem involuído. A gente sabe, tantos anos depois do Quebra, né, que foi aquela atividade onde os terreiros foram tomados, foram depredados. Tantos anos depois, a gente ainda continua com intolerância. E evoluiu, a forma hoje é diferenciada de exalar esse preconceito? Sim, porque a nossa presença enquanto ativista do movimento negro, junto com outras entidades também nacionais, essa presença contribuiu muito para algumas conquistas, inclusive marcos legais, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei das Cotas, agora mesmo saiu o Plano Nacional de Apoio às Comunidades Tradicionais. Então, são políticas públicas que são frutos dessa luta, dessa presença da sociedade civil negra lutando contra toda essa forma de discriminação. Agora, a própria lei que criminaliza por conta o racismo ser um crime inafiançável, foi fruto dessa organização e é conquista por conta dessa luta. Então, o que acontece? Hoje, você tem o direito, qualquer pessoa tem o direito de ter preconceitos. Ela, por si só, ela pode não gostar de negro, de branco, de amarelo, de índio. É um problema dela. Agora, a partir do momento que ela externa isso, a partir do momento que ela discrimina o outro por conta do seu conceito prévio,
Então, existe uma lei que diz, isso é racismo, isso é crime inafiançável, você é passível de punição de 1 a tantos anos de prisão e de pagamento pelos danos morais. Então, o que de fato precisa acontecer é que o cidadão deve ter consciência de que discriminar o outro, seja lá por questão que for, tem os seus encalços conforme a lei. Conforme a lei. Isso a gente ainda, mesmo estando em 2013, determinismos biológicos, genéticos, ainda se sobrepõem a uma ideia de universalização do ser humano, desse aconchego que a gente deve ter com o diferente. Aliás, ser diferente é o que deveria ser legal. Afinal de contas, encontrar branco, branco, negro, negro, e até índio, índio mesmo, aqui no Brasil já não é tão fácil assim. Na verdade, a ideia da miscigenação, e isso combinou com a gente chama de ideologia do branqueamento. Na década de 30, os caras criaram esse padrão. Então, assim, o Brasil se declara um país, uma nação democraticamente racial. Mas nós sabemos que o que aconteceu nesses 5 séculos nesse país, com a escravização do povo africano e consequência disso, após a Lei Áurea, a segregação social, porque a Lei Áurea disse que não tinha mais racismo, mas em compensação não deu educação, não deu terra para o negro poder trabalhar. Aliás, a educação era proibida por lei, por decreto, não era... eles não abriam escola para a comunidade negra. Na década de 30, um cidadão podia ser até sargento do Exército, mas não podia ser tenente. Então, assim, o racismo brasileiro, ele se desencadeou nesses séculos todos, e aí que acontece? A cor da pele passou a ser a grande divisão. Então, o padrão, que a gente chama de eurocentrismo, o padrão europeu, que é o que os caras entendem como uma beleza, ela determina quem pode e quem não pode, por exemplo, trabalhar numa loja de um shopping da vida desse. Então, o cara, por não ter esse padrão, ele já entra perdendo. Ele pode ter a maior competência que for, mas ele entra perdendo porque não tem um padrão europeu. E isso é racismo institucional, isso é segregação racial. A gente percebe de que isso era algo encontrado muito facilmente nas adoções, por exemplo. Sim. Né? O casal ia adotar, olha, eu quero uma criança branca, de olhos azuis, cabelo liso. Eu poderia adotar na Escandinávia, né? Alguém nesse sentido. Porque no Brasil ficaria um pouco mais difícil. Mas isso vem se modificando. O trabalho dos agentes de pastoral tem sim isso como um reflexo do seu próprio trabalho durante todo esse tempo, 30 anos aí. Sim, os APNs, enquanto entidade do movimento negro, ele está presente nos estados todos, nos 12 estados da nação. Estamos mocando os grupos em 12 estados. A gente atua em todas as instâncias possíveis, nos conselhos municipais, estaduais, no Conselho Nacional. Eu tenho a honra de estar hoje no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, da CEPI, onde as políticas públicas elas são discutidas, são referendadas e os nossos parlamentares acompanham. Né? Então, assim, a presença dos militantes, dos ativistas, tanto dos APNs quanto de outras entidades, ela tem sido incisiva no ponto de vista da proposta, né? Com a nossa cara. Porque também não adianta ter uma pessoa que não sofreu de forma nenhuma discriminação, historicamente, uma pessoa branca normalmente não vai ser impedida de entrar em um restaurante ou numa repartição por conta da sua cor da pele. Né? Mas a gente sabe, na prática, que muitos irmãos nossos, companheiros, que por não ter esse padrão, é impedido, em alguns momentos, aqui mesmo em Maceió acontecer. No acometimento de delito, olha, na dúvida, prende o negro. Exatamente. E aí isso, a ideologia do branqueamento, deixou muito bem característico. Por exemplo, agora, há poucos anos atrás, um cidadão foi espancado porque estava em uma loja lá em São Paulo, estava no estacionamento, no seu EcoSport, né,
com o carro, ele estava com o carro ligado por conta do ar-condicionado, devia estar calor lá. O que acontece? A segurança veio, tirou esse rapaz do carro, levou para um local lá deles, espancaram esse rapaz e disse, eu sou cidadão, eu estou no meu carro. Negro não pode ter porque era suspeito de que estava com o carro ligado, que queria roubar, né? Estava esperando alguma ação. Então, imagine. Então, o que dizer do negro albino, que é negro e é branco? É um soco, é um murro ali de Muhammad Ali no determinismo biológico, nesse caso, na cor da pele? Aqui em Alagoas tem uma comunidade chamada Filus, Comunidade Remanescente de Quilombo. E em 95 foi feita uma matéria e mostrou uma mãe com 2 crianças gêmeas, uma preta e a outra branca, que é exatamente o albino, né? Ou seja, o albinismo, na verdade, é a ausência total da melanina. Isso comprova que nós todos podemos ter nariz, olhos, cabelos, faces diferenciados por conta da própria genética, inclusive africana, na sua maioria, ou indígena. Comprova que a única diferença que nós temos é a melanina, que é mais do que é menos. No caso do albinismo, filho de pais negros e nasceu com a pele totalmente branca. Que coisa boa, né? É a ausência da melanina apenas. Ele tem aspectos de negro, mas é branco. Muito mais branco do que muito branco, que na verdade é preto e que se passa por branco. Branco ideologicamente. Ideologicamente a parte ruim. Está cheio de branco aí que é negro, negro mesmo, na sua atitude, no seu dia a dia. Olha, o Pauta Especial volta em instante, é claro, contando com você.